Olá, seja muito bem-vindo. Hoje vamos falar sobre uma ideia poderosa que pode transformar sua vida. O universo está ao seu favor. Inspirado pelos ensinamentos de Napoleon Hill, este é um convite para você despertar o poder da sua mente e alinhar seus pensamentos com seus maiores sonhos. Imagine por um instante que há forças invisíveis à sua volta, esperando silenciosamente o momento exato para agir. Forças que não fazem ruído, mas observam cada um dos seus passos, cada desejo oculto, cada pensamento que paira na sua mente como uma nuvem no céu ao entardecer. Forças que parecem pertencer ao universo, mas que respondem diretamente a você. Esta não é uma fantasia. Esta é a ideia central por trás de um dos maiores mistérios revelados por Napoleon Hill. Quando a mente se alinha com a fé e o propósito, o universo conspira em silêncio a seu favor. Mas antes de você acreditar ou duvidar, permita-se mergulhar nessa história, não apenas com os ouvidos, mas com a alma, pois talvez ao final você descubra que tudo o que buscava já estava à sua espera. O sussurro das leis invisíveis. Napoleon Hill, o lendário autor de Pense e Enriqueça, não falava apenas de dinheiro. Ao contrário do que muitos imaginam, suas palavras iam muito além da riqueza material. Ele falava de chaves invisíveis, de forças mentais capazes de moldar a realidade. Ele dizia que o desejo ardente, quando combinado com fé inabalável e ação persistente, podia ativar uma engrenagem universal que traz à tona aquilo que parecia impossível. Mas será mesmo? O que há de tão poderoso nesse desejo ardente? O que acontece quando uma pessoa, mesmo em silêncio, se recusa a desistir? Segundo Napoleon Hill, o universo escuta. Ele escuta até os pensamentos que você tenta esconder de si mesmo. O começo da jornada. Havia uma jovem chamada Clara, desconhecida, esquecida pelas estatísticas e ignorada pela sorte. Trabalhava como atendente de uma pequena livraria em uma cidade esquecida pelo tempo. Mas Clara tinha algo raro. Um sonho, que queimava em seu peito como fogo ardente. Ela queria se tornar escritora, mas não qualquer escritora. Queria tocar almas. Queria fazer palavras dançarem, curarem, despertarem. No entanto, não tinha apoio, nem recursos, nem mesmo confiança. Tinha apenas o seu desejo. Foi numa tarde chuvosa, ao arrumar os livros da prateleira dos clássicos de autoajuda, que Clara encontrou um exemplar envelhecido de Pense e Enriqueça. Era como se o livro estivesse ali esperando por ela. O título não a atraiu de imediato, mas ao abrir uma página ao acaso, seus olhos se fixaram numa frase. Tudo o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Essa frase acendeu algo nela, e de repente Clara percebeu. Ela vinha desejando, mas não vinha acreditando. Pensamentos são coisas. Hill afirmava que os pensamentos não são abstratos. São coisas. Entidades energéticas, vivas, capazes de moldar circunstâncias. Isso parece místico demais. Pode ser, mas pare e pense. Quantas vezes você teve uma ideia e, de repente, viu algo parecido acontecer? Quantas vezes uma intuição te salvou? Ou te empurrou para um caminho inesperado? Clara passou noites relendo cada página daquele livro. Começou a escrever seus sonhos num caderno. Escrevia com tanto detalhe que parecia estar descrevendo um filme. Ela criou sua própria declaração de propósito, uma técnica ensinada por Hill, e repetia em voz alta todos os dias antes de dormir. No começo parecia tolice, mas com o tempo, algo estranho começou a acontecer. Ela se sentia diferente, caminhava com mais confiança, sonhava com mais nitidez. E num certo dia, ao conversar com um cliente habitual da livraria, descobriu que ele era editor de uma pequena revista digital. "Você escreve-me?" ele perguntou. Ela quase disse não, mas algo dentro dela, algo mais antigo, mais profundo, sussurrou. "Diga sim. O universo testa. Aqueles que estão prontos." Hill dizia que o universo testa você, antes de te recompensar, não por crueldade, mas para saber se você está realmente comprometido. Ele cria obstáculos, atrasos, contratempos,
Para muitos, isso é motivo para desistir. Mas para os que sabem o segredo, esses testes são apenas o prelúdio da vitória. Clara escreveu um artigo e entregou ao editor. Ele leu e recusou. Disse que era bom, mas não tocava. Isso poderia ter destruído sua vontade. Mas Clara se lembrou de uma outra frase de Hill. O fracasso é apenas o tempero que dá sabor ao sucesso. Ela reescreveu e reescreveu. E no 5º artigo, o editor aceitou, publicou, e os leitores comentaram. E algo mágico começou a acontecer. Portas começaram a se abrir. A mente subconsciente e a ligação com o invisível. Segundo Hill, o verdadeiro segredo está na mente subconsciente. Esse território oculto onde crenças antigas se escondem, mas onde também reside um canal, direto com a inteligência infinita. Hill dizia que ao alimentar a mente subconsciente com imagens poderosas, afirmativas e carregadas de emoção, criamos uma ponte com o que ele chamava de a fonte universal de sabedoria. Clara, sem saber exatamente como, estava construindo essa ponte. Ela visualizava, sentia, acreditava. E quanto mais fazia isso, mais coincidências aconteciam. Um dos leitores de seus textos a convidou para participar de um podcast. No podcast, sua história comoveu uma escritora famosa. Essa escritora ofereceu mentoria. Em menos de um ano, Clara havia assinado contrato com uma editora para publicar seu primeiro livro. Coincidência ou conspiração do universo? Você pode chamar de sorte, mas Napoleon Hill não acreditava em sorte. Ele acreditava em sincronicidade, em conspiração universal, em magnetismo mental. E tudo isso começa com a mesma semente. Um desejo ardente plantado na mente fértil da fé. Quantas vezes você pensou em desistir de algo porque não viu resultados imediatos? Quantas vezes seus pensamentos duvidaram do seu próprio valor? Hill dizia que nesse exato momento em que tudo parece impossível, é aí que o universo está mais perto do seu ouvido. E se você resistir, se você continuar, é nesse instante que as portas invisíveis se abrem. Clara e o princípio do Mastermind. Outro ponto revelador de Napoleon Hill é o princípio do Mastermind. A união de duas ou mais mentes em harmonia, criando uma força mental maior que qualquer uma delas sozinha. Clara passou a cercar-se de pessoas que acreditavam em seus sonhos. Formou um grupo com outros escritores iniciantes. Juntos trocavam ideias, feedbacks, energias. Essa energia coletiva potencializou cada um deles. Um crescia e puxava os outros. Aquela menina da livraria, que só tinha um desejo e um exemplar, velho de um livro, agora era uma autora reconhecida, palestrante e referência e inspiração para jovens criadores. O mistério final, a fé cega que enxerga mais longe. Hill finaliza sua teoria com uma afirmação ousada. Você não precisa saber como seu desejo será realizado. Você precisa apenas acreditar que ele será. O universo se encarrega do como. Sua missão é manter o porquê aceso dentro de você. Clara nunca soube como tudo aconteceria. Ela apenas acreditou que aconteceria. Ela se alinhou com aquilo que desejava. Ela colocou o universo a seu favor. E você? Talvez neste exato momento, o universo esteja esperando o seu sinal. Esperando que você diga com convicção: eu quero, eu posso, eu acredito. E então ele se moverá. Talvez não com claridade, talvez não com pressa, mas ele se moverá. Quando a alma decide, o universo obedece. O universo ao seu favor não é apenas um título, é uma realidade misteriosa que espera ser ativada. Napoleon Hill não foi apenas um autor. Foi um mensageiro de um segredo antigo que agora está em suas mãos. Você pode continuar sua vida ignorando esses sinais, ou pode fechar os olhos, respirar fundo e decidir: hoje eu me alinho com o meu propósito. Hoje eu coloco o universo ao meu favor. Porque no final das contas, os que alcançam o impossível não são os que têm mais talento, mais sorte ou mais dinheiro. São os que ousaram acreditar antes de ver. E se você chegou até aqui, talvez, só talvez, já esteja pronto. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e compartilhe.